Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal. É com muita alegria que nós vamos iniciar hoje o nosso curso de variáveis complexas. E o que nós vamos estudar neste curso de variáveis complexas? Na verdade, o nome certo do curso é Funções de uma variável complexa. Por quê? Vamos lembrar lá daquela disciplina que vocês estudaram, cálculo diferencial e integral 1. Lá no cálculo diferencial e integral 1, vocês estudam funções de uma variável real. Lá, vocês têm uma certa função que transforma um número real em outro número real. E lá vocês estudaram o comportamento de funções de uma variável real. Vocês viram questão de crescimento, decrescimento, ponto de máximo, mínimo. E para ver essas coisas, vocês usaram as ferramentas introduzidas no cálculo diferencial integral, que é o limite, a derivada e a integral. Nesse curso de funções de uma variável complexa, nós vamos fazer a mesma coisa, só que não com funções de variável real, mas sim com funções de variável complexa, de uma variável complexa. Então, nós vamos ter funções que transformam um número complexo em outro número complexo. E aí a gente vai fazer com essas funções complexas os procedimentos do cálculo diferencial integral. Então, nós vamos aqui definir limite dessas funções, vamos falar de derivadas, integrais, vamos falar de séries complexas e etc. Basicamente, nós vamos ter o seguinte. Aqui, olha, eu vou ter o conjunto dos números complexos, que mais tarde a gente vai falar dele mais profundamente. Então, aqui eu tenho um conjunto dos números complexos. Dentro do conjunto dos números complexos, eu tenho um subconjunto desses números complexos, que eu vou chamar de A. Ele vai ser um conjunto aberto, conforme nós vamos definir mais adiante, quando nós formos falar da questão da topologia do plano complexo. E aqui, nesse subconjunto, nós temos um elemento, que eu vou chamar de Z. Esse Z será um número complexo. E aqui eu vou ter associado a esse conjunto aqui, eu tenho o próprio conjunto dos números complexos. Então aqui eu tenho o mesmo conjunto C. E esse elemento Z aqui, ele vai estar relacionado a um elemento f de Z, através da função complexa f. Então, nós vamos estudar aqui este tipo de função. Então, temos basicamente o quê? Uma função f que pega elementos de um subconjunto dos números complexos, subconjunto aberto, que a gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente. Então, aqui eu tenho um A que está contido no conjunto dos números complexos, e isso está associado ao próprio conjunto dos números complexos. Então, aqui eu tenho um Z que é transformado num F de Z. Vamos aqui agora, pessoal, tratar do conteúdo que nós vamos estudar no nosso curso de funções de uma variável complexa. Vamos começar aqui pela primeira parte. Aqui, pessoal, começaremos a primeira parte do curso por
conjunto C, ou seja, o conjunto dos números complexos, que eu represento por esse C aqui, e funções elementares complexas. Aí o que vem aqui nessa parte? A primeira coisa que a gente vai definir aqui é o que são números complexos e suas operações básicas. Aí nessas operações vai entrar o quê? Vai entrar as operações de adição e subtração, multiplicação. Vamos definir aqui o que é inversão complexa e aí nós podemos definir a operação de divisão. E também nós podemos definir a potência e a radiciação de números complexos. E nós vamos definir essas operações de tal forma que, para números complexos, essas operações tenham as mesmas propriedades algébricas que elas tinham no conjunto dos números reais. Depois vamos ver a interpretação geométrica dos números complexos. Então, do mesmo jeito que os números reais têm a interpretação geométrica, os números complexos também têm. E baseado nessa interpretação geométrica, nós vamos definir conceitos fundamentais dos números complexos, como módulo e argumento. Então, nós vamos ver também, depois que a gente vê essa parte da interpretação geométrica, a forma trigonométrica dos números complexos, que é uma outra representação desses números. Porque quando a gente definiu os complexos, a gente vai definir os números complexos na representação cartesiana. Mas existe outra representação, que no caso aqui é a forma trigonométrica. E aí a gente vai ver como é que faz as operações dos complexos na forma trigonométrica. E nós vamos ver o quão simplifica certas operações, como por exemplo, potência e radiciação na forma trigonométrica. E depois disso, tem uma outra representação dos números complexos, que é a forma exponencial. Então, essa parte da forma exponencial, a partir daqui, será possível dar grandes avanços no estudo das funções complexas. Então, basicamente, a forma exponencial ela é uma forma bastante simplificada de você representar os números complexos. E isso vai dar uma interpretação muito importante para o que é a exponencial de números complexos. E como essa forma exponencial, como a exponencial de números complexos, ela está relacionada com as funções trigonométricas elementares, que aí a gente vai ver uma fórmula importantíssima, que é a fórmula de Euler. E aqui nós temos as funções complexas elementares. Basicamente aqui nós vamos fazer a generalização das funções elementares reais, que a gente já conhecia. Aí aqui vai entrar as funções polinomiais. Nós vamos fazer a generalização da função exponencial. O que é a exponencial de um número complexo? Nós vamos fazer a generalização das funções trigonométricas. Lá no caso dos números reais, por exemplo, o seno e o cosseno de um número real, ele está limitado entre -1 e 1. Mas quando eu generalizo o domínio do seno e do cosseno para o conjunto dos complexos, eu posso ter, por exemplo, um seno valendo 10, -20. A gente vai ver como é que isso vai acontecer. E também nós vamos definir para o plano complexo as funções hiperbólicas. Aí vai aparecer lá
seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, etc. E também nós vamos fazer a generalização para os números complexos da função logaritmo. Lá nos números reais, a gente só define logaritmos para números maiores que zero. Mas aqui, nos números complexos, nós podemos definir também, nós estendemos, por exemplo, para os números negativos e números complexos. Então, fica muito bonita a forma com a qual generalizamos a função logarítmica aqui no plano complexo. Isso leva a grandes aprofundamentos que a gente vai ver depois, as implicações da definição da função logaritmo para os números complexos. Aqui agora, a segunda parte, nós vamos ver o cálculo diferencial complexo. E o que é que tem aqui nessa parte? Vamos colocar aqui. Vamos estudar aqui, começando essa parte do cálculo diferencial complexo, regiões complexas e topologia do plano complexo. Nós vamos ver aqui como esboçar certas regiões no plano que representa o conjunto dos números complexos. E nós vamos ver o que nós chamamos uma introdução, de forma bem elementar, da questão dos conceitos fundamentais relacionados à topologia do plano complexo. Que sem esses conceitos, a gente não faz cálculo diferencial e integral. Aí o que é que nós temos que definir? A gente tem que definir conjunto aberto, tem que definir fronteira do conjunto, tem que definir o que é conjunto fechado. Nós vamos definir o que é uma bola aberta, uma bola fechada e o que é um ponto de acumulação. Então, sem esses conceitos, a gente não tem como fazer, por exemplo, a definição de limite. E sem definição de limite, não tem derivada, não tem integral, não tem nada. Então, isso aqui é fundamental para as definições que virão adiante. E com isso, a gente tem outra coisa que a gente vai estudar aqui nessa parte, que é limites de funções complexas e continuidade. Então aqui nós vamos definir o que é um limite de uma função complexa. Aqui, nessa parte aqui, é muito parecido com o que a gente faz lá no caso de funções de uma variável real. Tanto na questão do limite, na definição do limite, na definição formal, por exemplo, e na questão do conceito de continuidade. Então nós vamos aproveitar toda a estrutura que nós temos do cálculo diferencial integral 1 nas funções reais. A coisa vai ficar diferente do caso das funções reais quando a gente estudar esse outro conteúdo aqui, olha. Derivadas de funções complexas. A gente vai ver como definir a derivada de uma função complexa. A princípio é da mesma maneira que a gente faz com as funções de uma variável real. Porém, o que vai ser interessante aqui são as implicações que o conceito de derivada das funções complexas terá aqui no conteúdo. E essas implicações é que vai dar todo o poder que tem essa ferramenta da teoria das funções de variável complexa. Principalmente quando a gente definir aqui o conceito mais importante desse curso, que é este: funções analíticas.
Esse aqui é o conceito mais importante de todo o curso. Tudo que a gente fizer daqui para frente, os teoremas, a parte todinha de integral, de séries, as aplicações, tudo vai sair daqui, dessa definição de funções analíticas. E quando a gente chegar nessa, a gente vai ver com uma definição simples. Colocando aqui, dando uma pincelada no que seria essa função analítica. É basicamente dizer que assim, uma função analítica é quando ela existe a derivada num ponto e numa vizinhança ao redor do ponto. E aí, se isso acontecer, a gente diz que a função é analítica. E só por isso, a gente vai ver mais adiante, quando a gente chegar na parte da integral, que se a função tiver essa propriedade de ser analítica, ou seja, de ter a derivada num ponto e numa pequena vizinhança ao redor desse ponto, por exemplo, a função vai ter definida todas as derivadas, derivada de todas as ordens, derivada primeira, segunda, terceira, quarta, enésima, e assim vai, de infinitas ordens. E por isso, ela tendo essa propriedade, a gente pode fazer, por exemplo, pode pegar uma função complexa e expandir em série de Taylor, que é a série de potência. Só pela função ter essa propriedade de ser analítica em torno de um ponto. Coloquei aqui até de vermelho para diferenciar aqui a importância desse conceito, que, como eu falei, isso é o conceito mais importante do curso, esse conceito aqui de funções analíticas. E depois disso vem as condições de Cauchy-Riemann. Então, isso aqui, pessoal, é um método baseado num certo teorema que a gente vai ver mais adiante, para verificar se as funções complexas que aparecerem, que nós vamos ver, são analíticas. Basicamente, isso que vai dizer as condições de Cauchy-Riemann. Bem, pessoal, então vamos agora para a terceira parte. Integração complexa. Então, na parte 2, a gente vê o cálculo diferencial, ou seja, vai falar aqui de derivadas. E na parte 3, vamos falar de integrais. Vamos integrar funções complexas. E o que é que vai ter aqui? Eu tenho aqui curvas no plano complexo e integral de linha. A gente vai ver aqui, pessoal, que a região que representa o conjunto dos números complexos é um plano. E nesse plano tem certos subconjuntos que são curvas. Curvas no plano complexo. A gente vai ver como é que se trata essas curvas. E em cima dessas curvas, nós vamos definir o que nós chamamos de integral de linha no plano complexo. Depois disso, vem a próxima parte, que aqui, pessoal, é o teorema mais importante do curso. Enquanto as funções analíticas é o conceito mais importante, aqui entra o teorema mais importante, que eu vou colocar aqui para vocês. Aqui, pessoal, teorema de Cauchy. Como falei, esse é o teorema mais importante de todo o curso. Que desse teorema aqui é que vai sair as grandes implicações da teoria das funções de variável complexa. E o teorema diz, basicamente, a gente vai ver isso com devido aprofundamento no momento certo, né? Mas, basicamente, o teorema de Cauchy vai dizer que se a função tem essa propriedade aqui, ó, de ser analítica, então, essa integral de linha aqui que a gente vai definir numa curva fechada, se a função é analítica na região interna da curva, né? Então, essa integral vai ser zero. E por causa disso, isso há muitas implicações. E essas implicações, por exemplo,
a gente pode definir a partir do termo de Cauchy, a gente pode chegar na representação da função complexa em série de potência, por exemplo, série de Taylor. Ou numa série mais geral ainda, que vai ver depois, outra série, que é a série de Loran. E aí vai aparecer disso aí também a teoria dos os chamados resíduos. Que desses resíduos a gente pode fazer, por exemplo, integrais definidas mais complicadas, que a gente não fazia na época que a gente, do cálculo integral de funções reais. Mas com essa ferramenta aqui que nós vamos adquirir aqui a partir do teorema de Cauchy, nós vamos ser capazes de resolver aquelas certas integrais que a gente não conseguia resolver só com a ferramenta do cálculo 1, por exemplo. E ainda, pessoal, com esse teorema de Cauchy, a gente pode fazer uma das demonstrações do teorema fundamental da álgebra, que diz respeito à questão das raízes de equação polinomial. A parte 4 aqui vem séries e resíduos. Tudo que a gente for fazer aqui nessa parte 4 vem do teorema de Cauchy. Então é importante que se aprenda bem isso aqui, que por sua vez vem lá do conceito de funções analíticas. Então aqui a gente vai ver o quê? A primeira coisa que a gente vai ver aqui é série de Taylor. Bem, essa série de Taylor aqui nas funções complexas, ela é idêntica a que aparece nas funções reais. Aí aqui, no caso das funções complexas, vamos mostrar com detalhes como é que aparece a série de Taylor a partir do teorema de Cauchy. O outro ponto existe uma outra representação em série das funções complexas, que é a série de Laurent. Aqui está escrito Laurent, mas é um nome francês e se pronuncia Laurent, série de Laurent. E a gente vai ver com detalhes quando é que nós escrevemos a função em série de Taylor e quando é que escrevemos nessa série de Laurent. Tem uns critérios, tem as condições para ser uma ou outra. E esse estudo aqui da série de Laurent leva a um outro ponto aqui imediato, que é isso aqui, ó. Aqui, ó, resíduos e teorema dos resíduos. Esse ponto aqui é um teorema muito importante das funções de variável complexa, que vem imediatamente do teorema de Cauchy. E isso aqui vai servir aqui, pessoal, para, por exemplo, quando a gente estiver calculando os termos da série de Laurent, o teorema dos resíduos vai ter relação com o cálculo de certos termos da série de Laurent, de uma função complexa. E por fim, cálculo de integrais definidas de funções reais, no caso aqui. Apesar do cálculo ser de funções reais, integral de funções reais, né? Mas nós vamos usar todo o ferramental aqui das variáveis complexas. Em especial, o teorema dos resíduos. Basicamente, pessoal, quando a gente faz mecânica estatística, mecânica quântica, ótica, existem umas integrais cabeludas que nós não conseguimos resolver com as ferramentas do cálculo 1.
Então, para resolver essas integrais, a gente precisa de ferramentas mais avançadas para a resolução delas. E aqui, as funções de uma variável complexa vai fornecer essas ferramentas para muitas integrais úteis na física, por exemplo. E por fim, pessoal, para encerrar essa aula introdutória, essa aula 0 do nosso curso, nós vamos ver aqui algumas aplicações dessas funções complexas, que nós vamos estudar aqui nas funções de uma variável complexa. Tem uma aplicação muito importante dessas funções, que é essa aqui. Aqui, pessoal, análise de circuitos AC, que são os circuitos de corrente alternada. Bem, a gente pode usar as funções complexas, a teoria dos números complexos, das funções complexas, para tratar de circuitos de corrente alternada. Nesses circuitos, a gente vai fazer o quê? A gente vai encontrar fases, encontrar impedância dos elementos do circuito, a gente vai calcular potência, etc. Picos de ressonância e por aí vai. Então, é uma ferramenta muito importante as funções de variável complexa para esse problema aqui da análise dos circuitos de corrente alternada. Aqui também, pessoal, em oscilações e sistemas ondulatórios. Então, a gente aproveita esse tratamento aqui da análise de circuitos AC, de corrente alternada, e podemos usá-lo também em oscilações mecânicas, por exemplo. E também sistemas ondulatórios, onde você tem onda. Então, eu posso usar essa teoria das funções complexas em, por exemplo, ondas sonoras, ondas eletromagnéticas e outras ondas. A gente também tem aplicações na mecânica quântica. Então, é uma das razões que é muito importante vocês fazerem esse curso de funções de uma variável complexa, é para estudar mecânica quântica. Porque quando vocês chegarem na mecânica quântica, vocês vão se deparar com a equação fundamental da mecânica quântica, que é a equação de Schrödinger. E na equação de Schrödinger, a função que vocês têm que encontrar resolvendo a equação de Schrödinger é uma função complexa. Então, vocês precisam do conhecimento de funções complexas para poder fazer mecânica quântica, porque senão vocês não conseguem fazer mecânica quântica sem esse conhecimento das funções complexas. E, por fim, mais uma aplicação. A gente pode aplicar também as funções complexas na dinâmica de fluidos e também na eletrostática. E o que se faz aqui? Os problemas fundamentais da dinâmica de fluidos e eletrostática envolvem equações diferenciais parciais, conhecidas popularmente por EDPs. E essas equações, em geral, são equações muito complicadas. E em certas equações dessas, a teoria das funções de variável complexa oferece métodos de transformação de coordenadas nessas equações que simplificam a obtenção de solução destas equações. Aí por isso que a gente aplica também as funções de variável complexa nessas áreas aqui. Então, pessoal, isso aqui são algumas aplicações, né? Mas tem muito mais. Eu vou encerrar por aqui. Essa aqui é a nossa aula 0, só para apresentar o curso. E só nessa apresentação já levou, acho que, quase meia hora aqui. Mas a próxima aula já é uma aula para valer mesmo. Vamos começar a introduzir o conteúdo apresentado lá na sessão anterior que a gente colocou aqui. Ok, pessoal? Então eu vou encerrar por aqui.